Dando continuidade, então, essa é a segunda aula, a segunda mensagem a respeito de assuntos que são necessários para aqueles que têm interesse de serem membros dessa igreja local, possam compreender esses assuntos, mas não só isso, avaliarem se estão dispostos a estar em harmonia com a igreja local a respeito desses assuntos. São assuntos relevantes, importantes para essa decisão de ser um membro dessa igreja local. São 8 aulas no total, A primeira, há 15 dias atrás, nós tratamos sobre o culto, sobre o que é o culto, o que se faz no culto, quais são as regras que nós seguimos para ter um culto, Se você perdeu, pegue os slides, não sei se alguém gravou. Importante estar gravando também essas aulas. E se atualize aí e não falte. Cada 15 dias eu estarei aqui ministrando essas aulas. Paralelamente está tendo o estudo de batismo. Algumas pessoas foram semana passada em Franca. Então, gradativamente a igreja está se formando, está estabelecendo suas bases. Na aula de hoje, ou na mensagem de hoje, apesar de a gente usar o slide, não gosto de chamar de aula, é mais para que a gente tenha mais didática sobre o assunto. Nós vamos falar sobre ética cristã. Talvez você olhe assim e não entenda muito bem do que se trata. Mas com o decorrer da ministração, você vai identificar muito bem e vai ver que é um assunto de extrema importância para o cristianismo. Na minha visão, é a área do cristianismo mais problemática da atualidade. Algum tempo atrás, a teologia era um problema grande. Soteriologia, doutrina da salvação, era algo que era um grande problema. Hoje eu já não vejo tanto, porque nós temos muita informação na internet. Se você quer conhecer a doutrina bíblica do Evangelho, na internet você vai encontrar. Mas esse tema aqui, ele está bem deturbado. Esse tema é a causa de Deus ser blasfemado pelo mundo. É a causa de Deus ter seu nome envergonhado por aqueles que se chamam cristãos. Então, creio que é uma dos temas mais importantes a serem considerados para aqueles que querem ser membros de uma igreja. Pode passar. No início dessa nossa ministração, eu quero fazer aqui uma ilustração. Não sei se vai dar para enxergar muito bem. Mas esse aqui é um evento. É um acontecimento. E eu vou fazer algumas perguntas no início. E eu quero que vocês respondam levantando a mão. Não precisa se manifestar. Mas olhando assim, é um ambiente que tem pessoas ali, algo que parece uma pista de dança e algumas luzes. Quem acha que esse evento é um evento da igreja, de alguma igreja? Pode levantar a mão. 5%. Quem acha que é um evento secular? A maioria acredita que é um evento secular. Pode passar. Temos aqui a foto de um coral, muito bonito. Provavelmente um coral de Natal aqui. Quem acha que esse é um evento da igreja? Pode levantar a mão. Não fica tímido, não. Da igreja. Quase todos. Pode falar. Nem vou perguntar, então vocês acreditam que é da igreja. Pode passar. Quem acha que esse músico aqui é um músico? São 2 músicos. Esse aqui é um músico secular, que não é da igreja. Todos. Quem acha que que aquele lá é um músico cristão? Muito bem, todos praticamente. Pode passar. Aqui nós temos um momento de entretenimento. Pessoas numa mesa com algumas bebidas.
Quem acha que esse é um tipo de entretenimento, que esse entretenimento específico é um entretenimento secular? Tudo bem, maioria, pode passar. Agora nós temos aqui várias pessoas em torno de uma mesa, com livros na mão. Não está dando muito para ver bem, mas quem acha que isso é um evento de uma igreja? Todos. Pode passar? Tá. Nossa ilustração acabou por aqui. No final a gente volta a meditar nessa ilustração. Vamos então para o tema. Conceitos introdutórios. O que é, afinal de contas, ética? Ética é uma área da filosofia, não cristã, né? Uma área da filosofia, dedicada ao estudo das ações e do comportamento humano, segundo o que seria moralmente adequado à luz do entendimento universal. Resumindo, ética estuda o comportamento e as atitudes humanas. E a ética determina o que é certo e o que é errado, segundo o que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas pensa que matar é errado. Você concorda comigo? Então a ética vai dizer: matar uma pessoa não é ético, não é correto. É isso que a ética faz. Ter determinado comportamento é errado, porque a maioria das pessoas pensa assim. Agora pode passar. Agora, o que é ética cristã? É quase a mesma coisa. É a vontade de Deus para a conduta e o comportamento do cristão, em cada aspecto da vida. É um conjunto de valores que determinam a forma de viver e abordar os temas diversos da vida segundo o que é divinamente adequado e interpretado à luz dos ensinos das Escrituras e da obra de Jesus. Ética cristã é o que é certo e o que é errado, não considerando o que todo mundo pensa, mas considerando o que a Bíblia diz. Essa é a pequena diferença. A ética do mundo fala o que é certo e o que é errado, de acordo com o que todo mundo pensa. Mas a ética cristã, ela também estuda o que é certo e o que é errado, mas leva em consideração o que Deus acha sobre isso, o que a Bíblia diz. Então, ética cristã, esse assunto que nós vamos tratar hoje, é basicamente tentar entender esse assunto para nós termos noção, começarmos a entender, a julgar o que é certo e o que é errado. Isso é muito abrangente. É certo abortar à luz das Escrituras? A ética cristã vai responder. É certo deixar de pagar impostos ao governo porque são impostos abusivos? A ética cristã, pelas Escrituras, vai responder para nós. Então você vai fazer um monte de perguntas. É certo ou errado fazer isso? É certo ou errado aquilo? E veja que a vida cristã depende muito disso. Você está o dia inteiro pensando: é certo fazer isso? É errado fazer isso? Como a Bíblia nos ensina a pensar, então, a respeito do que é certo e do que é errado? Mas uma frase mais fácil para você entender: saber se algo é pecado ou não. É muito importante nós termos esse raciocínio bíblico. Porque nós não devemos depender dessa análise do pastor ou de alguém que a gente assiste na internet. Eu vou acompanhar um pastor que eu gosto, que fala o que é certo e o que é errado conforme eu gosto, conforme eu acho que deve ser. Não. Nós temos que aprender a responder: é pecado ou não fazer isso? Mas de acordo com as Escrituras. E não o que uma igreja diz, um pastor diz. Porque um pastor ou uma igreja pode errar. Vamos seguir. Temos aqui, qual é a fonte da ética cristã? Da onde que a gente tira a ideia de que algo é certo ou é errado?
na ética cristã? É muito óbvio. Das Escrituras. Foi o texto que nós abrimos o culto. Toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, a Escritura, a Bíblia, ela vem de Deus. Ela foi concebida por Deus, escrita por meio de homens. Mas o conteúdo da Bíblia é um conteúdo que iniciou ou nasceu no coração de Deus. Então, se a Bíblia é uma escritura, uma coleção de regras e informações que vem de Deus, ela é confiável para que a gente procure nela o que Deus acha sobre algo ser certo ou errado. Então, a fonte de onde nós temos que extrair o que é pecado ou não é das Escrituras. O que essa ética revela? Ou a característica dela de ser revelada ou normativa? Aqui tampou aqui, mas eu vou ler para você. A ética cristã já possui um pressuposto e é absoluta e imutável. Ou seja, as Escrituras nos dizem que esse versículo são as palavras de Jesus dizendo que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele permanecem para sempre. Significa dizer que a gente não precisa ficar inventando regras. A gente não precisa ir atrás de novas regras, novas revelações, porque a própria Bíblia diz que ela é completa, ela está já estabelecida. As regras que nós precisamos conhecer para saber se alguma coisa é pecado ou não, já está aqui. Está tudo revelado nas Escrituras. Então as Escrituras elas são suficientes para nós termos essa noção se o nosso comportamento é pecado ou não. Vamos seguir. Ainda conceitos introdutórios. O objetivo. Qual é o objetivo de se estudar então o comportamento do cristão? Diferenciar o povo de Deus dos ímpios por meio de uma conduta ética, ou seja, santa, adequada, a fim de que esse povo resplandeça a sua santidade. Por que é importante você, como cristão, considerar se as suas condutas são certas ou erradas? Por que nós temos que nos preocupar se o que fazemos é pecado ou não? Talvez você tenha a tendência de responder essa pergunta dizendo assim: porque a minha igreja exige que eu obedeça às regras dessa igreja. Não é bem por aí. Deus está preocupado com as suas atitudes, se você está pecando ou não, mesmo sendo cristão, sendo salvo. Porque Deus está interessado em formar um povo santo. Deus tem o interesse de que você, que se diz crente, seja alguém que com o seu testemunho mostre para as pessoas que você serve um Deus santo. Porque se você diz que é crente, mas tem condutas erradas, você vai envergonhar o nome de Deus. Você vai envergonhar a fé que você professa. Então não é uma questão da igreja, do pastor, do movimento, da placa. Tal igreja quer que nós sejamos assim. Não. É o interesse do próprio Deus que o povo dele tenha condutas santas. E essa igreja vai então apontar, vai refletir para a personalidade de um Deus santo. Por isso que é importante estudar ética cristã. Porque você não está aí jogado no mundo como crente sem responsabilidade. Você tem a responsabilidade de dar bom testemunho. Então, se você tem essa responsabilidade, não é importante que você então entenda como saber o que é certo e errado? Se você é um verdadeiro cristão, você tem essa preocupação. Será que eu não estou sujando o nome de Deus fazendo isso aqui? Será que eu sou alguém que na sociedade tem um testemunho bom?
Se você não tem essa preocupação, isso é sinal de que você não é salvo. Você não é da família do povo de Deus. Seguindo. Base bíblica. Tito 2, 11 a 14. São muitos textos, então eu vou escolher alguns textos específicos. Mas esse texto diz que Deus escolheu para si um povo santo e um povo que, quando ele voltar, seja um povo conhecido pelas boas obras, pela piedade. Deus escolheu pessoas, chama pessoas para que essas pessoas sejam um povo diferente na terra. Deus não vem e apenas salva você do inferno, mas Ele quer te fazer uma pessoa exemplar, de bom testemunho. São todos esses textos que falam sobre isso. Vamos seguir. Significa dizer que o plano da salvação, ou da redenção, além de promover a reconciliação com Deus, visa também purificar o cristão das condutas pecaminosas adquiridas antes da conversão e protegê-lo da progressiva degradação da humanidade. Então a salvação é uma proposta que chega para você, o Evangelho chega para você e te propõe que você seja reconciliado com Deus e que você seja salvo da condenação eterna. É a principal proposta do Evangelho para você. Mas não para por aí. Porque quando você se converte, você traz lá da vida antiga algumas condutas erradas. Você traz ainda algumas manias e vícios que Deus não se agrada. Então Deus, nesse plano de salvação, quer que você também abandone essas práticas, se santifique. E além disso, a cada dia que passa, o mundo, ele piora cada vez mais. Não é verdade? A cada dia são lançadas modas e estilos de vida, e são feitas propostas para você, que elas são pecaminosas. O mundo, ele é dinâmico, e todo dia tem uma novidade. Então, a Bíblia e o Evangelho quer que você, além de abandonar o que você fazia de errado, também não caia no engano de começar a praticar condutas pecaminosas. As novidades do mundo, as mudanças, os modismos que desagradam a Deus. Então Deus precisa te restringir, Ele precisa te proteger em meio a uma sociedade corrupta. E como que Ele faz isso? Na teologia, então, nós chamamos de ética cristã. Pode continuar. Esse é um trecho de um puritano no livro O Vale da Visão. Tire de mim o meu olho errante, meu ouvido curioso, meu apetite voraz e meu coração lascivo. Mostra-me que nada dessas coisas podem me curar ou apoiar uma estrutura cambaleante ou sustentar as minhas forças. Então conduze-me à cruz e ali descansarei, estarei deixe, e ali me deixe. É um verso de uma oração de um puritano que está preocupado, mesmo sendo salvo, que Deus mude os comportamentos errados dele. Está vendo como há uma preocupação do cristão, mesmo após a salvação, em agradar a Deus por meio das suas condutas? Pode passar. Utilidade. Qual é a utilidade da ética cristã? Para que a gente estuda? Onde que a gente usa isso? E aí nós temos alguns exemplos. O mundo é mais ou menos assim. É uma ilustração. O mundo está gritando para nós o tempo todo. Queremos o aborto. Queremos a pena de morte. Queremos a homossexualidade. Queremos a identidade de gênero. Queremos mudar o casamento. Queremos mudar o trabalho. Queremos a legalização das drogas. O mundo está o tempo todo gritando essas coisas na nossa cabeça. E não só da sua cabeça como um adulto, mas dos seus filhos.
Seus filhos são bombardeados com essas afirmações. E como é que você se defende? Como é que você defende seus filhos disso? Falando que é do... não faz isso aí que é do diabo. Será que isso é suficiente? Não faz isso não que o pastor não gosta. Será que isso é racional? Isso não é suficiente. Não é suficiente você falar que uma coisa é errada porque é do diabo. Você tem que entender por que aquilo desagrada a Deus. Tanto para proteger você mesmo, como também proteger a sua família. Veja a importância. Pode passar? O decálogo e a ética cristã. Qual a utilidade dos 10 mandamentos no assunto da ética cristã? É muito importante. João Calvino, ele vai falar sobre a utilidade e as funções da lei. Vamos lá. Primeiro, uma utilidade da lei de Moisés, que a gente acha que ficou para o passado, não aplica mais nada para nós. Primeira coisa, a lei de Moisés, ela revela a nossa culpa. Nós vemos que nós somos culpados diante de Deus porque nós olhamos a lei e vemos que nós não cumprimos aquilo. Então revela a nossa culpa. A lei revela também a nossa incapacidade de salvação. Nós olhamos para a lei e falamos assim: poxa, Deus se agrada de quem cumpre tudo isso aqui? Só quem cumpre toda a lei é aceito por Deus? Então eu não tenho condição de agradar a Deus. Eu não tenho capacidade, então, de cumprir aquela lei. A lei nos mostra isso. E aí, como nós não temos capacidade de cumprir a lei e a vontade de Deus, quem é que surge para nós? Jesus Cristo. Aquele que pagou o preço da nossa desobediência. Aquele que cumpriu a lei no nosso lugar. Então nós vemos a necessidade de um Salvador. Isso é para quem está sendo evangelizado, quem está na fase da conversão. É preciso entender isso. Agora, não para por aí. Não é só no Evangelho que a lei é importante para você. Porque a lei também é importante para mostrar para você que é convertido como agradar a Deus agora numa nova vida. Se você é um convertido, se você é um salvo, agora você tem uma nova vida. Você tem uma nova conduta. Você agora é alguém que se preocupa em agradar a Deus. E quem vai te auxiliar nisso? Ou o que vai te ajudar nisso? A lei. Então a lei ainda é útil para nós. Ao contrário do que normalmente se acredita, toda a lei de Deus entregue a Moisés foi estabelecida em forma de princípios, visando tutelar os valores divinos a serem protegidos da natureza pecaminosa do homem. O que eu quero dizer com isso? A gente olha para a lei de Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, e lá está escrito: não adulterarás. Então vem na nossa mente que eu não posso me deitar com uma pessoa, um homem ou uma mulher, que não seja o meu marido, minha esposa. Não é isso que a gente pensa? Aquele mandamento está me proibindo de pecar por meio de um ato sexual ilícito com alguém que não é meu cônjuge. Essa é uma leitura da lei muito restrita. Então nós vamos ver a lei como regra. Isso é uma regra. Não faça isso. Não faça aquilo. Isso é muito limitado. Quando, na verdade, a lei de Deus não é um conjunto de regras fechadas e restritas, mas é um conjunto de princípios, valores. E eu vou te exemplificar para você entender melhor. Na teologia, esses valores são chamados de espírito da lei e podem ser observados nos seguintes exemplos. Não terás outros deuses diante de mim. Então a gente pensa, é só a gente não adorar outro Deus. Isso é uma regra.
é muito restrito. Porque, na verdade, o que a lei está protegendo é a suficiência de Deus na vida do homem. Então, se você entende que não pode ter outro Deus diante de Deus, e você diz, eu não adoro outro Deus, eu não adoro os deuses gregos, eu não adoro os deuses católicos, eu adoro só a Deus. Mas de repente eu descubro que você gosta tanto do seu carro, você ama tanto o seu carro, você briga com a esposa por causa do carro, você limpa ele todo dia, ilustra ele, você abraça, você ama, você beija. Esse é o meu carro. Ele não é um Deus religioso, mas no seu coração, talvez você tenha atitudes que façam ele ser um Deus no seu coração. Então, se você não ver a lei mosaica como princípios, você nunca vai achar que você tem pecado. Por quê? Tudo aquilo que tira a proeminência, a soberania de Deus na sua vida, ou seja, tudo aquilo que é mais importante do que Deus para você, isso já fere aquele mandamento. É um princípio. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás e nem darás culto. É o mesmo sentido. Talvez você não adore uma imagem de escultura, você não faz uma imagem de gesso, mas você ama o dinheiro. E você adora o dinheiro. Você serve o dinheiro. Você vai atrás do dinheiro. Você faz tudo pelo dinheiro. Você está descumprindo um princípio. Porque ao dizer sobre imagens, Deus quer proteger a exclusividade de adoração. Só Ele pode ser adorado. Só Ele pode ser temido e servido. Então, se você não serve imagens, mas serve o dinheiro, você está pecando do mesmo jeito. Porque é um princípio. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E isso protege a santidade de Deus. Não, mas eu estou tranquilo. Eu não faço piada em nome de Deus. Sempre que conto alguma piadinha lá no grupo do trabalho, eu saio fora. Então eu não cometo esse pecado. Ah, é? Mas você é alguém que tem o nome sujo lá no Serasa? Ah, eu tenho. Então você está tomando o nome de cristão, o nome de Deus, e seu nome está protestado lá no Serasa. Você está dando mau testemunho. Você está tomando o nome de Deus em vão. Você entende? Como que se deve ver a lei de Moisés? Vamos seguir. Lembra-te do dia do sábado. Ah, mas eu não guardo mais o sábado. Se você olhar e olhar para a regra, lembra-te do dia de sábado. Você vai achar que não está pecando. Ou que nem deveria obedecer isso. Não, isso aqui é para os adventistas. Isso aqui é para o judeu. Não. Essa parte da lei dos 10 mandamentos está querendo proteger o senhorio de Deus sobre o tempo. Deus é o dono do tempo. Significa dizer que você precisa reservar para Deus um tempo exclusivo dele durante a sua semana. É isso que quer dizer. Não é para você ver a regra do sábado. Ah, no sábado eu não posso fazer nada. Não é isso que quer dizer esse mandamento. Quer dizer que Deus é dono do seu tempo. Ele te deu o tempo. E se você é uma pessoa que durante os 7 dias da semana trabalha, faz um monte de coisa e não reserva nem um dia só para Ele, você não está dando a honra devida para Ele, que é o dono do tempo. É assim que se vê a lei. Talvez você trabalhe de sábado, trabalhe de domingo, e aí o que eu faço? Mas você não folga durante a semana? Você não tem uma folga, pelo menos, toda semana? Tem. Então é esse o dia que você tem que oferecer a Deus, estando em piedade, estando em devoção a Ele. Não adulterarás. Ah, mas isso aí eu não faço. Eu nunca fui para a cama com alguém que não é meu cônjuge. Mas não quer proibir só isso. Quer proibir, por exemplo, a cobiça, a pornografia. Quer proibir a prostituição.
quer proibir a homossexualidade. Por quê? Deus quer proteger a família por meio desse princípio. Então, qualquer atitude sua que vai contra a família, está fazendo você pecar nesse mandamento. Não furtarás. Eu não furto de ninguém. Mas eu tenho um gato net lá em casa. Você está ganhando um benefício de maneira desonesta. Você não está roubando, você não está fazendo nada. Você não está indo lá na casa do vizinho, não está roubando galinha no sábado. Aleluia. Mas tem gato net. Então você está adquirindo um benefício de maneira desonesta. Porque por meio desse mandamento, Deus quer proteger a honestidade do trabalho e dos seus bens. Não os dirá falso testemunho. Está falando para não mentir, né? Está falando para não mentir. Não, isso aí eu não faço. De vez em quando acontece que eu omito uma parte da verdade. Você está indo contra a supremacia da verdade. Mentir não é só de distorcer a verdade, vai deixar de falar uma parte importante da verdade. Omitir também é mentira, porque você está indo contra esse princípio. Estou usando esses vários exemplos para você ver como se é importante não ver a Bíblia como regras, mas como princípios. Por quê? As regras e os princípios. Vamos ver a diferença entre eles. As regras, elas são específicas. Então, elas são limitadas. Se a Bíblia fosse feita de regras, como é que você ia saber usar a internet, hoje, no século XXI, sabendo se algo é pecado ou não? Não está escrita a palavra internet na Bíblia? Está escrita a palavra internet? Não tinha nem telefone, não tinha nem telegrama. Há 3.000 anos atrás, não está prevendo atitudes da internet, rede social, Instagram, Facebook. Se você ficar lendo a Bíblia como regra, você vai falar, não fala nada da internet. Mas tem um monte de princípio. Então, as regras, elas são limitadas, elas são específicas. Princípios não, são gerais. São abrangentes. Então, se você entende que a Bíblia fala de cobiça, você vai aplicar isso na internet também. Porque não é uma regra. São desatualizadas as regras. Elas perdem o sentido na cultura e com o passar do tempo. As regras, elas caducam. Elas não se atualizam. Os princípios não. Eles são sempre atuais. Não sofrem influência da cultura nem do tempo. As regras consagram costumes. A regra é uma série de costumes. É algo muito literal. Olha, não pode usar calça comprida. Tem que usar só saia. Isso é um costume. Sabe por quê? Tem saia que é muito mais indecente do que uma calça. Então, se você vê a Bíblia como regras, você sempre vai cair nos costumes. No costume da época, usar saia era mais decente. Mas, como eu disse, algumas saias são mais indecentes do que calças. Está vendo como se você tem uma mente em regras, você vai cair em legalismo? Os princípios consagram valores. É calça ou saia? Decência e modéstia, é princípio. A sua calça transmite decência e modéstia? Então é isso. E a sua saia? Não, ela é mini, então ela não tem decência nem modéstia. Vê a diferença de princípios e regras? As regras, elas tutelam apenas o exterior. A regra, ela só consegue falar o que é certo e errado no seu exterior. Aquilo que é para fora. Tem que usar isso, tem que fazer aquilo. Tudo para fora. Os princípios, eles conseguem atingir o interior. De dentro para fora, eles vão mais fundo.
Quem que usava muitas regras? Fariseus e hoje os movimentos judaizantes. Não come carne de porco, não faz nada no sábado, enfim. Esse é o tipo de pensamento desse tipo de religião, dos fariseus, por exemplo, e dos judaizantes, os adventistas, por exemplo. Cheio de regras, mas as pessoas nem sabem por que estão fazendo aquilo. Sabe que tem que fazer. Os princípios, quem são os adeptos? Os apóstolos e Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e diversas vezes ele explicava os princípios. Olha, não é porque é sábado que eu não posso curar ninguém. O sábado, ele foi feito para que nós dediquemos a Deus. Então, curar no sábado é lícito. Porque você está fazendo aquilo pelo bem do próximo e automaticamente pelo bem de Deus. E os judeus, como eles viam o sábado como uma regra, não podiam fazer nada. Nem curar as pessoas. Vamos lá. Como a ética cristã é hoje? Como que as pessoas pensam sobre comportamento cristão hoje em dia? Primeiro, é libertária e desconstrutivista. Acredita que todo pensamento antigo deve ser superado. Hoje, no ano de 2022, o que está na moda, ou qual é o pensamento das pessoas sobre ética, comportamento, o que é pecado ou não? Principalmente a juventude, as igrejas mais novas. Primeira coisa, elas querem se libertar dos pensamentos antigos. As pessoas querem que não exista mais regras. Tudo que é sinônimo de antigo hoje é sinônimo de algo que é sinônimo ou mostra que é algo que tem que ser abandonado. As pessoas querem se libertar dos costumes, elas querem se libertar das regras. Por isso a palavra libertário. Eu quero que esse bando de gente quadrada pare de ficar colocando regras. Esse é o pensamento hoje. Também é revolucionária. Ou seja, nós vamos reler, nós vamos ver de novo esse monte de regras que a Bíblia diz. Esse negócio de casamento, a gente tem que fazer uma releitura do que a Bíblia fala. Esse é o que as pessoas pensam hoje. Nós temos que... as pessoas são alegoristas, ou seja, o que está na Bíblia não quer dizer bem o que está escrito lá. Entendeu? Não é exatamente o que está escrito. Aquilo lá é só uma fábula. Isso está dentro das igrejas. Olha, esse negócio de casamento heterossexual, a Bíblia não quer dizer isso. É uma fábula, é só um exemplo, é só uma alegoria. Dentro desse exemplo e dentro dessa alegoria, dessa fábula, está lá inserido o homossexualismo, então pode também. Esse é o raciocínio de hoje. É legalista. Justifica condutas pecaminosas, alegando a omissão da Bíblia sobre o assunto. A ausência de regra. Muitos dizem que legalista é aquele que impõe regras. Aquela igreja lá é legalista. Porque tem um monte de regras lá. Isso é legalismo. Mas também é legalismo a pessoa que fala assim, eu não vou deixar de fazer isso aqui que você está me falando. Porque não tem regra na Bíblia que me proíbe fazer isso. É a mesma coisa. Um lado, um tipo de igreja ou de cristão faz uma coisa porque vê a regra na Bíblia. E tem um outro tipo de cristão que fala, eu não vou fazer porque não tem regra na Bíblia. Por exemplo, você está me falando para eu parar de fumar. Mas não tem regra na Bíblia que fala, não fumarás. Então, eu não preciso deixar de fumar. Esse é o raciocínio da pessoa que fica procurando na Bíblia
regras específicas. É um legalista. Assim como o outro que inventa regras na Bíblia, da mesma forma. Eu só vou deixar de fazer alguma coisa se eu encontrar lá na Bíblia que não pode fazer aquilo. Legalista. Vamos lá. Inclusiva. É a ética cristã de hoje. Inclusiva. Incluir, chamar para dentro. O pensamento é assim: vamos tornar o cristianismo mais aceito e aceitar as pessoas como elas são. Tem que parar de ficar impondo regra. Para a nossa igreja encher, a gente tem que parar de falar e acusar as pessoas que isso é certo e errado. A gente tem que começar a ser mais inclusivo. Não, você que faz isso, pode vir. Você é bem aceito. Vem, pode tocar, pode pregar, pode entrar na membresia. Eu não estou falando de proibir de ir no culto, tá, gente? Deus chama o pecador do jeito que ele está. A pessoa não tem que se santificar para depois vir na igreja. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que o Evangelho, apesar de receber pecadores como eles estão, o Evangelho muda essas pessoas. E elas não permanecem como elas eram. Vocês entenderam? O que se propõe hoje é o seguinte: vem do jeito que você está, até aí tudo bem. E pode ficar desse jeito. Isso está errado. Nós devemos sim pregar o Evangelho e ensinar as pessoas que a partir de uma conversão, elas têm que mudar sim as condutas. Se adaptar à vontade de Deus. Mas hoje as igrejas, na ética, não estão preocupadas com isso. Se você veio drogado para a igreja, venha. Que a gente também não vai ficar te acusando porque você é drogado. Isso está errado. Vamos incluir. Vamos parar de acusar as pessoas. Vamos deixar elas do jeito que estão. O importante é ter a igreja cheia. Isso é errado. Espero que eu tenha feito a distinção corretamente, que você tenha entendido. Populista. É motivada pela numerolatria, como eu já repeti. Não vamos, nós como igreja, vamos deixar o pessoal fazer o que eles quiserem, porque a gente quer que todo mundo fique, que a igreja esteja cheia. Então, como nossa preocupação é o número, deixa o pessoal assim, não fica falando do pecado deles não. Não fica falando que eles estão errados não, deixa eles aí. Numerolatria. Relativista e sincrética. Vai piorando a coisa. Então, se você deixa todo mundo do jeito que está, o que a igreja vira? Cada um pensa de um jeito. Você pensa assim, eu penso diferente. Eu e você vamos conviver pensando diferente. Eu acho que isso é pecado, você acha que não. Mas não tem problema. Vamos conviver todo mundo junto. Vamos se unir. Ninguém fala de nada de ninguém. E sabe o que vira? Vira uma salada de gente, uma sopa batida no liquidificador. Cada um conduz a sua vida de um jeito. E tem lá no meio da igreja drogados, bêbados, pessoas que a igreja deixou daquele jeito, sabe? Não fala que ele está em pecado, não. Não fala que aquele crente tem que mudar, não. Deixa ele daquele jeito. Aí começa a juntar um monte de pessoas e vira uma salada de pensamento. Essa não é a vontade de Deus. Pode seguir. Subjetiva. Valoriza o interior em detrimento do exterior. É a ética cristã de hoje. O que importa é o seu coração. Seu coração quer servir a Deus? Seu coraçãozinho ama Deus? Você quer aceitar Jesus e receber Ele como seu Salvador no seu coração? Então não importa se você se veste mal. Pode ficar assim mesmo. Porque o que importa é Jesus olha o coração. Então o seu exterior não tem problema. Isso é uma heresia. Deus se importa sim com o exterior. Não é a sua intenção só que vale. Que se a sua intenção for boa no interior, isso vai resplandecer no exterior. Então importa também o exterior. Não é só a sua intenção. Pode passar? Antinomia. Quer dizer,
sem regras. No final das contas, diante de todos esses pensamentos aqui, sabe o que acontece? Não tem regra nenhuma. Já que tudo é desse jeito, não tem regra. Faz o que quer. Faz o que quer dentro da igreja, fora da igreja. Não importa. A gente não está preocupado com a sua conduta. Fica do jeito que você está. Desde que você continue vindo da igreja. Desde que você continue dando o dízimo. Entendeu? Continua. Resultado. Qual é o resultado de tudo isso? É o afrouxamento da regra. É o afrouxamento da ética cristã. E aí as pessoas viram crentes, ou supostos crentes, que sujam o nome de Deus. O resultado de se pensar assim é que a igreja está envergonhando o nome de Deus. O resultado de se pensar assim é aqueles políticos lá no Congresso falando que é crente e desviando dinheiro. O resultado da igreja ser assim, bem frouxa na ética, é ter lá os artistas se batizando e dizendo que se converteram. É como foi recentemente a Tammy Gretchen, uma mulher homossexual, ou seja, ela é travestida de homem, ela foi batizada numa igreja e todo mundo achou e louvou a Deus porque ela se converteu. É o resultado disso. É o resultado de deixar as pessoas livres. Faz o que você quiser, não vou te acusar. Não, você é bem-vindo, pode ficar do jeito que você está. É o resultado disso. Esse tipo de coisa, esses escândalos que nós estamos vendo. Quem paga por isso? Deus é blasfemado. E nós cristãos também somos comparados o tempo todo com essas pessoas. Vamos seguir. Vamos lá, pode voltar só um, antes da gente deixar aí. Tá. Se ficou muita informação até aqui, eu entendo. É uma aula só, então eu tenho que passar igual um carro sem breque. Se você absorveu alguma coisa até aqui, já estou feliz. Talvez você não entendeu algum ponto, falei umas palavras meio difíceis. Ok. Mas se você entender a partir daqui, a gente vai alcançar um objetivo. Tá? Então eu trouxe várias informações, como a diferença de princípio, de regra. Talvez você não entenda muita coisa. Mas se você entender a partir daqui, você vai já sair daqui aprendendo coisas muito importantes. Então se ficou confuso, apaga a lousa na cabeça. Vou começar de novo. Nós vamos ver agora 4 critérios ou 4 formas de você saber se uma conduta é pecado ou não. 4 formas que a Bíblia estabelece para você analisar se alguma coisa é pecado ou não. Então, eu não vou vir aqui e trazer um monte de regras. Não pode isso, não pode aquilo, aquilo outro. Não adianta eu fazer isso. Porque daqui a um ano já está tudo desatualizado. O intuito dessa aula é ajudar você a pensar. É você começar sozinho, começar a refletir e analisar se alguma coisa é pecado ou não. Sozinho, não precisar de um pastor, não precisar de uma igreja, jogando um monte de regras na sua cabeça. Se você entender esses princípios, esses critérios, essas formas de pensar, você sozinho vai chegar na conclusão se algo é pecado ou não. Então o objetivo é ensinar você a pensar. Ensinar você a saber se algo é pecado ou não. Vamos lá? Primeira forma é você entender que Deus trabalha com proibições. Princípios proibitivos. São princípios estabelecidos por Deus que apresentam uma proibição, ou seja, representa alguma conduta proibida ao ser humano. Primeira forma de você saber se uma coisa é pecado
é você procurar na Bíblia se Deus proibiu aquilo. Proibição. Não faça isso. Isso é o mais fácil de se entender. Talvez, até hoje, você achou que só tinha esse tipo de forma de saber se é pecado. Por exemplo, os mandamentos, os 10 mandamentos. O 6º mandamento representa o conjunto de princípios que proíbem a satisfação do libido sexual fora do casamento. Não adulterarás, já falamos aqui. Não satisfaça o seu libido sexual fora do casamento. Então eu entendo que existe uma proibição. Isso aqui é fácil. O 8º mandamento fala que é o conjunto de princípios que proíbem o falso testemunho, a mentira. Não faça isso, não faça aquilo. Vocês não podem fazer isso, se abstenham daquilo. A Bíblia está cheia disso. É fácil identificar. Ok? Então você vai ver. Primeiro passo. Será que essa conduta aqui, que eu tenho dúvida, se eu posso ou não, tem alguma proibição na Bíblia? Você vai procurar irmãos que possam te ajudar, você vai descobrir. Ah, não tem. Calma. É só o primeiro. Tem mais outras 3 formas de você saber se aquilo é pecado. Continuando. Segunda forma. Princípios imperativos. Você implicar. Deus ordena algumas coisas. Num primeiro momento, nós vimos que Deus disse, não faça isso. Ok. Mas tem alguns momentos que Deus fala o contrário. Faça isso. Você deve fazer. É uma ordem. Por exemplo, Deus estabelece em Efésios 5, 22 a 33, o que o homem e a mulher devem fazer no casamento. A Bíblia não fala que o homem tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja? Não é uma ordem? Deus não está ordenando você fazer isso? Se você deixar de cumprir isso, não é pecado? Você se omitiu daquilo que Deus mandou você fazer? Você deixou de fazer o que Deus te mandou? Isso é pecado também. Não é pecado só você fazer algo que Deus proibiu. Pecado também é você deixar de fazer uma coisa que Ele mandou você fazer. Então você tem que analisar também dessa forma. Será que Deus, nisso que eu tenho dúvida, Ele não mandou eu fazer algo específico? Será que não tem uma ordem a respeito disso que eu estou pensando? Por exemplo, Mateus 22, 37. Que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. É uma ordem. Você tem que, na sua vida, amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você deixa de amar a Deus e coloca alguma coisa acima de Deus, uma profissão, um lazer, um hobby, seja qualquer coisa, você está deixando de dar a Deus o primeiro lugar na sua vida. Pecado. Vocês entenderam a diferença? Um proíbe, não pode. No segundo, ele manda e ordena que você faça alguma coisa. Deixar de cumprir aquilo é pecado. Terceiro ponto. Agora nós vamos. Terceiro já vai ficando um pouquinho mais sofisticado. O limite da liberdade cristã é uma outra forma que Deus coloca para a gente pensar. Práticas lícitas se tornam proibidas quando são motivo de escândalo para os irmãos. 1 Coríntios 10, 23 a 33. Limite da liberdade cristã. Vou explicar o contexto. O pessoal de Corinto achava que era assim. A igreja de Corinto achava que era assim. O Evangelho de Jesus me libertou. Eu sou livre. Pelo fato de eu ser livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso praticar qualquer coisa. E o assunto específico desse capítulo 10 é o seguinte: como Deus me libertou da religião pagã, eu posso
comer carne sacrificada a ídolo. Eles pensavam isso. E Paulo nem fala que eles estão errados, eles poderiam mesmo. Já que eles foram libertos da religião pagã, eles queriam comer carne sacrificada. Por quê? Porque a carne sacrificada não era só no culto. Não é que eles frequentavam o culto, não é que eles sacrificavam a carne. A carne, na época de ídolo, era vendida no mercado. Era revendida. Como se você chegasse no açougue e ali eles vendessem também carne sacrificada. Então você chegava no açougue, você não sabia qual que era a carne sacrificada a ídolo, qual que é a carne que era normal. Então aqueles homens pensavam assim, olha, como Cristo me libertou, quando eu chegar no açougue para comprar carne, eu não vou me importar se é sacrificada a ídolo, se não é. Eu vou lá e compro. Tá, mas Paulo fala assim, mas peraí. Mas tem algumas pessoas dentro da igreja que se escandalizam com isso. Que fica escandalizado quando você faz isso. Porque tem outros irmãos dentro da igreja que acham que não pode nem comprar carne no açougue, para não correr o risco de comprar aquela sacrificada aí. Então, apesar de você poder ir lá e comprar e comer a carne sacrificada, por causa do seu irmão que fica escandalizado, não faz isso não. Deixa de comprar lá no açougue. Abre mão do seu direito para não escandalizar seu irmão. Lembra da frase tão famosa? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O contexto desse versículo é exatamente isso. É lícito comprar, ir lá no açougue e nem perguntar. Não quero nem saber o que é classe sacrificada ou não. Para mim não importa. É lícito. Você pode fazer isso. Realmente, Jesus te libertou. Você não é mais da religião. Vai lá e compra. Mas se tem um irmão que vê você entrando no açougue, estou fazendo um exemplo, tá, gente? E fica escandalizado, porque você nem perguntou, não compra não. Faz de outra forma. Não deixa ele se escandalizar com você. É uma outra forma de você pensar se aquilo é pecado ou não. No seu coração, e até biblicamente, tem muitas coisas que são lícitas. São admitidas. Mas se o irmão da igreja vê você fazendo aquilo e ele se escandaliza, a Bíblia está falando para você não praticar aquilo. Não praticar aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo absurdo assim. Tem um cristão que tem um restaurante e ele vende bebida alcoólica. Nem acho que isso é lícito, mas vamos dizer que no coração desse irmão é lícito. Não, eu não estou bebendo. Mas tem gente que tem um irmão da igreja que vai lá no restaurante e fica escandalizado. Poxa, mas o irmão vende bebida alcoólica aqui. Isso não está muito certo. Eu me escandalizo. Esse irmão que tem um restaurante, por mais que ele ache que ele está certo e ele está tudo bem com Deus, ele tem que abrir mão do direito dele. Tem um irmão lá na igreja que ele se escandaliza com isso que eu faço. Então eu vou abrir mão. Agora fala para mim, quem é o crente hoje que está disposto a fazer isso? Eu quero nem saber, que cara é legalista. Cara quadrado, fica intrometendo no meu negócio. Eu estou bem com Deus, não estou fazendo nada errado. O sermão é quadrado. Hoje é assim que se faz. Você está disposto a entrar numa igreja assim? Que você vai ter que abrir mão, talvez, dos seus direitos porque o irmão se escandaliza? Ou você vai brigar? Não, pastor, manda esse cara embora. Não, pastor, eu estou ganhando meu dinheiro aqui, estou quietinho, estou dando meu dízimo bonitinho. Os caras estão me julgando. Não, mas tem um limite para a liberdade cristã. Você tem liberdade em Cristo, mas tem um limite, a consciência do seu irmão. Então, você vai analisar, conduta é proibida? Não. Eu estou deixando de cumprir uma ordem? Não. Está ferindo a consciência do irmão? Tá. Então é pecado. Não é ilícito, até é lícito, mas quando fere a consciência do irmão, aí já vira pecado.
E vocês entenderam? Esse terceiro critério? Então não é só pode ou não pode, é também lembrar da consciência do irmão. Ok? Aparência do mal. Esse eu vou pedir para você abrir em 1 Tessalonicenses 5, 22. Tem vários textos aí para a gente ler, mas nós vamos ter que otimizar o tempo. 1 Tessalonicenses 5, 22. Para mim, esse é o princípio que as igrejas mais precisavam entender. Esse é o princípio que está faltando na cabeça dos crentes. É um versículo muito curto e simples. 1 Tessalonicenses 5, 22. Está escrito assim: abstende-vos de toda forma de mal. Uma tradução melhor talvez seja a sua. Abstende-vos de toda aparência do mal. Vamos lá. O que é a aparência do mal? Paulo está falando que a gente tem que evitar fugir da aparência do mal. O que seria isso? Será que é um negócio assim? Naquela casa lá tem umas assombração. Parece que tem mal lá. Não vamos naquela casa não. Não é isso. Tudo que na sua vida parece que tem algum aspecto de coisa má ou pecaminosa, que as pessoas olham para a sua vida, a sua conduta, e aquilo parece que você está pecando, mas você não está pecando. Você tem que deixar de fazer. Vou dar um exemplo. Estou saindo da igreja, de carro, sozinho, casado, passo no ponto de ônibus e tem uma irmã da igreja, casada, sozinha, 11 horas da noite. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma carona para ela. Ela está correndo perigo. Vai que passa um bandido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela dentro do meu carro, 11 horas da noite, e vou levar na casa dela. Olha a minha intenção, que maravilhosa! Mas aí você passa em frente ao posto de combustível e tem um irmão frentista lá, trabalhando 11 horas da noite, e fala: vixe, olha lá fulano com a ciclana! 11 horas da noite, dentro de um carro, sozinho. Só pode estar caindo terra. Você percebe que tem uma aparência do mal ali envolvendo aquela situação? Então o que você vai fazer? Fica lá de longe olhando ela, espera ela ir embora de ônibus. Se acontecer alguma coisa, você chama a polícia. Fica de longe vendo. Nem fala para ela que você está ali. Chama alguém. Chama a esposa. Vou pegar minha esposa, vou chamar outra pessoa, a gente vai junto. Não sei. Você vai fugir da aparência. Você só não vai fazer aquilo que parece que é pecado. Fugir da aparência do mal. Você tira você foge daquela situação que alguém que vê fala, que acha e ele tem certeza que você está pecando. Você foge. Você se abstém. É uma forma também. Por quê? Se você pratica aquele ato com a aparência do mal, e alguém vê você fazendo aquilo e julga, e tem todos os motivos para falar que você está pecando, mesmo que você seja inocente, você pecou. Você pecou. Porque você está fazendo o outro acreditar que você está pecando. Isso é pecado. É mau testemunho. Tem um exemplo aqui. Questão do véu. Assunto polêmico. Nossa, o tal do véu. Eu venho de uma igreja que usa o véu.
Faz 15 anos que eu saí de lá, mas é uma denominação que usa o véu. E eles fazem isso com base em 1 Coríntios 11. E aparentemente Paulo está falando para usar o véu. Está falando, olha, a igreja tem que usar o véu. Mas o contexto é exatamente esse que eu falei para vocês. Lá em Corinto, as mulheres estavam falando assim, ó, Cristo não nos libertou do pecado? Cristo não nos libertou da cultura? Então esse negócio de mulher casada usar véu na rua, acho que está errado. Cristo nos libertou disso. Então nós, mulheres aqui da igreja, não vamos mais usar o véu lá fora. Você já viu aquelas novelas do Oriente, que as mulheres usam véu? Tem país lá que usa burca, e fica só o olho aqui, aparente. É uma cultura oriental. É uma cultura da Arábia, do Oriente Médio. Então, aquelas mulheres de Corinto estavam falando assim, nós não vamos mais usar essa burca. Nós não vamos mais usar o véu lá fora. O raciocínio até está certo. Elas foram libertas. Não precisa mais daquela questão cultural. Não tem mais sentido. Mas Paulo fala assim, mas olha, tem um problema. Quando vocês vão para a rua e não usam o véu, os homens que vê vocês lá fora da cidade, acham que vocês, duas coisas, ou três, né? Ou vocês não são casadas, vocês são solteiros e estão disponíveis. Segundo, ou vocês não se submetem ao marido, porque o véu é sinal de submissão. Ou terceiro, vocês são prostitutas, porque é prostituta que não usa véu. E com isso mostra que estão se exibindo. Então, Paulo fala assim, usem o véu, continue usando o véu. Para que as pessoas lá fora não vejam vocês com essa aparência do mal. Vocês não usarem o véu na rua, tem uma aparência má. Dá um testemunho estranho. A gente aqui da igreja até entende que você não precisa usar o véu. Mas as pessoas da sociedade vão achar uma dessas três. Ou ela é solteira, ou ela não se submete ao marido, ou é prostituta. Então Paulo fala, olha, continua usando o véu. Porque não usar o véu é uma aparência do mal. Então, escandalizar as pessoas lá fora com a aparência do mal também é pecado. 4 princípios, 4 formas de saber se alguma coisa é pecado. Vou recapitular. Proibição, ordem, escândalo ou ferir a consciência do irmão. 4, a aparência do mal. 4 formas de você saber se alguma coisa é pecado ou não. Vamos encerrar com a ilustração? Todo mundo diz, isso aqui é um evento cristão. Não é. É o coral da terceira idade de Manaus. Tem nada a ver com a igreja isso aqui. Mas vocês viram a aparência e disseram, isso é da igreja. Próximo. Esse aqui é uma balada. Não. É uma balada gospel, uma igreja evangélica lá em Belo Horizonte. É realidade, eu não estou inventando. É uma foto de uma balada gospel. E quando você olhou, você falou, a aparência disso aqui é de que é uma coisa secular. Mas não é. É uma balada gospel em Belo Horizonte. Qual desses aqui é o músico? Vocês disseram, esse aqui é o músico secular e aquele lá é o músico cristão. Pois bem, vamos revelar. Esse aqui é o Christian Budu. Ele é o melhor pianista clássico do Brasil. Não é crente, ele toca música clássica, pianista. Esse outro é um guitarrista de uma banda gospel, que se diz crente. Vocês disseram que essa reunião, que é uma mesa, pessoas com livro, vocês disseram que é um encontro de uma igreja. Mas é o clube de leitura da cidade de São Paulo. É um pessoal que lê Shakespeare,
e outras literaturas clássicas. E esse aqui, vocês vão perceber, está tampado aqui, mas é um estudo bíblico em um bar, igreja lá nos Estados Unidos. Eles estão orando, vejam a mente, a fronte deles inclinada. Aqui tem uma Bíblia. Essa notícia saiu há alguns anos. Uma igreja que abriu e os cultos, as reuniões deles são feitas com bebida. E é assim que é a igreja deles. Vocês falaram que seria algo secular. Significa dizer, e eu concluo aqui, que a aparência do mal é muito importante a ser considerada. Muito importante. A forma como você se veste, a forma como você trata a sua aparência, a forma como você se conduz, as palavras que você usa, suas condutas. Vocês precisam analisar isso. Vocês mesmos disseram que tudo aquilo que aparentemente era de igreja, vocês falaram que aquilo, vocês foram iludidos a cair na pegadinha. Ó, isso aqui tem cara de ser algo de igreja. Então não é. E tudo aquilo que vocês foram iludidos a achar que era do mundo, na verdade era de igreja. Era uma questão evangélica, cristã. Significa dizer que Deus está preocupado com as suas aparências, com o seu exterior. E você não deve só considerar na Bíblia o que é proibido, o que é uma ordem, mas pensar: isso que eu estou fazendo, será que isso me associa com algo que não é de Deus? Será que isso que eu faço, por mais que o meu coração esteja limpo, por mais que a minha intenção seja boa, será que as pessoas lá de fora, quando me veem fazer isso, ou ser assim, será que elas não vão me associar com algo ruim? É a aparência do mal. Se a resposta for sim, esse tipo de coisa me associa com algo que não é de Deus, isso é pecado para você, mesmo que seja lícito. Essa é a forma de pensar. Não estou falando nenhuma regra, não falei para você que é proibido, que é pecado. Quero que vocês, cada um de vocês, comecem a pensar biblicamente. Comece a raciocinar. Pensa, analisa. Assim vocês vão conseguir cumprir a vontade de Deus. E o principal, ser um povo em São Joaquim da Barra que vai refletir a santidade de Deus. Esse é o objetivo. Olha, aquela igreja, todo mundo chama eles de legalista. Tem uma igreja lá, o negócio lá é rígido, mas é um povo que dá bom testemunho. Que essa seja a fama de vocês na cidade. As pessoas vão chamar de legalista, as pessoas vão falar: não, mas é um povo que é exclusivo, um povo que acha que é santo, vão falar muita coisa. Mas eles nunca vão poder dizer que alguém aqui tem mau testemunho. E é isso que importa. Então que Deus dê graça, que Deus dê sabedoria, para que vocês a partir de hoje analisem cada conduta de vocês com esses critérios. Tá bom? Deixo aqui 2 recomendações. Pode passar para aparecer ali do lado? Acabou deletando. Pode voltar. Aqui. Esse livro é um livro sobre ética cristã. Caso você queira se aprofundar, ver novamente o que eu falei, enfim, se aprofundar no tema, é um livro muito indicado. Chama Ética Cristã, Norman Geisler. Tá bom? É um livro pequeno, que vai falar de assuntos, vai falar de drogas, pena de morte, vai falar de ecologia, aborto, guerra, enfim. Vai se aprofundar em cada tema. E vai trazer essas bases que eu falei também. Eu sempre vou trazer aqui alguma recomendação de algum livro que você possa ler a respeito do tema. Eu vou ficar à disposição, novamente, caso ficou alguma dúvida, caso você não entendeu alguma coisa. Estou à disposição de todos que vocês me perguntem aqui no final. Certo? Vamos ter comunhão?
temos mais uma oportunidade, então, de ter comunhão uns com os outros. Fico à disposição. E daqui 15 dias a gente volta. Acredito que nós vamos entrar na parte do pentecostalismo, na próxima aula. Então, vão ser duas aulas seguidas sobre pentecostalismo. Nós vamos tratar daqui 15 dias sobre a origem e a evolução do pentecostalismo. Se você tem alguma dúvida sobre esse movimento, se você tem alguma dificuldade de aceitar a nossa posição a respeito desse movimento, eu te convido a vir com o coração aberto. Porque só de você entender a história, o surgimento e a evolução do movimento, você já vai ver que tem algumas coisas que desabanam essa questão. Então, daqui 15 dias nós voltamos com esse tema. Nós vamos orar para encerrar, logo em seguida todos estão em liberdade.